Bem-vindo, pessoal. Hoje é uma aulinha bem tranquila de como a gente começa a calcular risco e retorno. Vai ser uma aula bem breve da gente ensinar o beabá do cálculo risco e retorno. Então, está aí na tela de vocês uma planilha onde que eu coloco, simulo o preço de alguns ativos. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu tenho um ativo A, eu tenho um ativo B, eu tenho um ativo C. Que os ativos que são esses? Qualquer um, aqui é hipotético, mas poderia ser uma ação de uma empresa, poderia ser o preço de um título público, poderia ser o preço de uma debenture, tá? Pode ser qualquer ativo financeiro, não tem problema, mesmo que se você não conheça esses ativos que eu mencionei, o que importa aqui hoje nessa aula é o cálculo do risco e do retorno. Então vamos lá. Eu simulei aqui alguns preços, tá? E coloquei aqui preços em 13 períodos. 13 períodos. Coloquei para B, preços completamente diferentes aqui, e coloquei preços para C também completamente diferentes. E aí, o que eu quero fazer aqui e mostrar para vocês? Bom, a primeira parte, e a mais importante, é calcular a variação percentual de um dia para o outro. Tá? Então, o preço em si, em termos absolutos, não me importa. O que me importa é a variação deste preço. Isso é tão básico, ao mesmo tempo tão importante, porque como que eu vou comparar 10 com 50 e com 22? Não dá para fazer uma análise. Então, o bom é eu comparar tudo em percentual, variação sobre o preço. Como que eu faço, então, essa continha aqui? Ó? Essa continha eu vou pegar, que é o cálculo de variação, eu pego aqui o 9,50, divido por 10, menos 1, e está pronto. Como que está em percentual aqui? Clica lá, percentual, vai ficar aí 5%. Né? Então, ou você multiplica por 100. Mas como que a gente está trabalhando no Excel, você aproveita a funçãozinha do Excel de marcar por cento aqui. Como que a gente está utilizando o Excel, basta eu puxar e eu vou ter todos esses valores. Já estava pronto. Beleza, então é o primeiro passo. Então eu faço isso com todos. Deixa eu desmanchar aqui e fazer devagar com vocês. E vamos fazer aqui de B juntos, né? Então eu pego aqui este preço dividido pelo anterior menos 1. Está lá 5% positivo, né? De 50 para 52 é 50. E vou fazendo isso aí até o final do período. A gente aproveita aqui no Excel e arrasta e já achou o percentual. Beleza. Faço a mesma coisa para C. 24 dividido pelo anterior, menos 1. Deu lá 9,1. Estou com uma casa decimal aqui aparecendo. Puxou, deu essas variações. Beleza. Como quem assiste todos os meus vídeos, eu falei numa aula de risco e de retorno, onde que o risco é filho da estatística. Então, agora a gente vai calcular o retorno esperado do ativo A. Como que eu calculo o retorno esperado do ativo A? Para eu calcular o retorno esperado do ativo A, basta eu seguir esta fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a mesmíssima fórmula de calcular a média de alguma coisa, média da altura, medir o peso de uma turma, a altura de uma turma, ou seja, a querer achar a média de um determinado fenômeno, tá? Então, o que eu vou fazer?
Se eu usar a fórmula, tá aqui, ó. Soma, somei todos, igual R1 mais R2, mais o próximo, até o último. Então, eu somo e divido pelo número da amostra, né? Aqui eu tenho 12 elementos. Por que eu não tenho 13 e tenho 12? Porque eu quero o número de variações, né? Tenho 13 preços, mas eu tenho 12 variações, tá? Então, o que dá comando aqui é esse 12 em função de 12 variações. Então, essa continha simples fazendo, deu aí um retorno de 2%. O que significa esse número 2%? Bom, se, por exemplo, cada variação dessa aqui for um mês, né? Então eu tenho a variação dos últimos 12 meses, eu posso afirmar que, nesse meu histórico aqui, que eu tenho um retorno esperado ao mês de 2%. Tá? Então eu espero que, ao aplicar nesse ativo A, em média, ele me dá 2% ao mês. Então, eu posso fazer a mesma conta aqui para, para B, mas vamos fazer desse jeitinho que a gente fez. Né? Então, soma, pego lá, puxo até aqui, já fechei, falta dividir, deu isso aqui. Aí eu vou lá, divido pelo número de elementos aqui, tá lá, 2,5. Mesma coisa para C, vamos fazer para C. Então, igual, soma, pego todo mundo aqui, fecho, divido por 12. Deu lá 3,5. Tá bom. O retorno é só isso, tá? O retorno é isso. Então, vem da estatística, da média aritmética, ou tem gente que fala média simples, é a mesma coisa. Às vezes você pode pegar algum professor mais estatístico, né, e vai falar assim, a esperança do retorno. A esperança do retorno nada mais é que a média simples daquilo que ele está querendo medir, tá? Então, é isso aqui, 2%. Agora, o que é o risco? Em termos teóricos, tem uma aula já gravada à disposição aí de vocês. Então, eu quero aqui só a parte matemática, na realidade, estatística do cálculo do risco. Uma coisa que, ao longo de várias aulas que eu dou, inclusive presenciais, eu percebi que tinha uma dificuldade de interpretação, essa diferenciação do retorno e do risco, como se fossem duas coisas diferentes, tanto não só pelo próprio nome, mas como se fosse base de dados diferentes. Olha, do jeito que eu vou calcular o retorno, usar aqui igual a gente pegou esta coluna aqui do retorno, não será o mesmo jeito que eu calcular o risco. As pessoas, muitas delas eu já percebi, né, que estão começando um estudo de mercado financeiro, de estatística, de estatística nem tanto, mas assim, quem está entrando na área aí financeira confunde isso. Então, o primeiro alerta, o alerta é, olha, onde eu calculo retorno, eu calculo risco. Os mesmos dados que eu usei para calcular o retorno são os mesmos dados para calcular o risco. Como que vem da estatística, né? A gente calcula a média, e aí a gente calcula o desvio em torno da média, tá? Desvio em torno da média. Qual é a fórmula para isso? A fórmula para isso é essa aqui do lado direito, escrito risco. Esse símbolozinho aqui é o símbolo grego sigma, mas para quem é de finanças, esse é o símbolo de desvio padrão. Então, vá lá, vai na outra aula,
clica lá no link da outra aula da teoria de risco e retorno, e você vai ver que desvio padrão é um sinônimo de risco. Se eu falar volatilidade, é a mesma coisa. Então, o cálculo, se eu falar que eu estou querendo calcular a volatilidade, eu estou querendo calcular o risco, eu estou querendo calcular o desvio padrão, nós estamos usando palavras diferentes para a mesma coisa. Ou seja, todo mundo vai estar usando essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui. Tá bom, eu vou fazer ela como se fosse na munheca, né? Como que eu calculo isso? A parte aqui do numerador, tirando a parte do somatório, eu fiz aqui célula por célula, está aqui, tá? Está aqui. Então, olha só, o que está aqui? Eu estou pegando este elemento aqui, menos 5%, que representa o xi, o elemento, menos o x barra. O que é o x barra? X barra é o símbolo para a média. Então, qual que é a média? A média é exatamente o retorno. Então, menos 5 menos o retorno, que é a média, fechei o parênteses, elevo ao quadrado, elevo a 2. Tá bom, tá lá. Fiz isso com cada elemento, né? Então, só para a gente acompanhar aqui, não vou fazer em todos. Então, xi agora para mim é o segundo elemento. Tinha o x1, agora é o x2. Então, o x2 é menos 5,3, menos a média, 2%, eleva ao quadrado. Vou fazendo isso para cada um. Chegou aqui embaixo, vou até apagar aqui e fazer devagar. Chegou aqui embaixo, a primeira parte, não deixa aqui, eu vou fazer aqui na célula de cima. A primeira parte é somar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu peguei certo, até M15, M15 está correto. Peguei 2,2. O que eu acabei de fazer? Fiz o numerador. Então, o numerador aqui, né, e no denominador está n-1. O que é n-1? N é a amostra, o tamanho da amostra. Menos 1 do menos 1 mesmo. Então, vou pegar aqui, dividir por isto, que é o tamanho da amostra, menos 1. Vou dividir agora. Tá bom, deu isso. Mas a gente esqueceu de tirar a raiz disso. Então, vamos tirar a raiz disso aí. Então, vou colocar aqui raiz. Isso tudo aí. Beleza. 4,4 que já estava aqui calculado embaixo, tá? Tirar a raiz ou elevar a meio, dá na mesma, né? Deixa eu fazer aqui para vocês verem que é a mesma coisa. Elevar tudo isso aí a meio. Deixa eu ver se tá certo ali os parênteses. Acho que tem faltando um parêntese aqui. Acho que agora vai dar. É isso, vamos lá. Opa, acho que tem parêntese demais aqui. Me perdi com tanto parêntese. Ixi. Bom, essa aqui é a minha confusão de tantos parênteses. Mas o correto vai dar na mesma elevar. Deixa eu pegar um número qualquer, só preciso não achar que é falha minha. Né? Deixa eu pegar aqui 4, né? 4. Pegar a raiz de 4, a gente sabe que dá 2, né? E se eu pegar aqui esse 4 e elevar aqui no Excel, é esse símbolo, né? A meio dá o mesmo 2, tá vendo? Só para mostrar que é a mesma coisa. Ali eu falhei só na questão de ver quantos parênteses que eu pus para colocar no lugar certo matematicamente. Então tá bom, tá aqui o 4,4.
Então, agora fazendo devagarzinho aqui, vou lá. Deixa eu baguncei aqui também, igual este aqui, menos a média dele, que já estava lá embaixo calculada, elevado ao quadrado. Tá? Para eu arrastar, eu vou ter que precisar travar essa célula aqui. Daqui, tá bom? Bem, arrasto, né? Arrasta mais uma. Beleza. Aí eu vou aqui, vamos lá, calcular então, é o somatório de todos esses, dividido por tamanho da amostra menos 1. Esse n menos 1, gente, na realidade é para indicar que o nosso cálculo é amostral, tá? Se fosse populacional, seria dividido por n direto. Só que a estatística nos recomenda sempre fazer o cálculo amostral. Falta agora tirar a raiz aí, disso aí. Tá lá. Então, 5,4, que na realidade eu também já tinha calculado aqui. Tá? Deixa eu até apagar aqui. 5,4. Bom, isso aí a gente faz a mesma coisa para o C, né? Tá aqui o retorno calculado. Aí eu faria o mesmo conta aqui. Deixa eu deixar agora a fórmula, já está pronta, já fiz umas vezes. Aqui eu vou copiar aqui. Ops. Copiar aqui só para a gente ganhar tempo, né? Deixa eu ver se está feito tudo certo. Ele puxou daqui, não é daqui, é daqui. Ah, não, esse aqui é não é daqui, não, é daqui. É daqui, beleza. Vamos arrastar. Tudo certinho. Vamos ver aqui o que está de diferente. Aqui que está errado. Ó. Vem daqui. Beleza, está calculado. Então, risco, vamos falar de cada um agora, né? 2% é o retorno de A. Em média, eu espero encontrar 2%, mas pode oscilar 4,4 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, né, se ele render muito pouco, em 95% dos casos, ele vai dar aí menos 3,6, né? É só fazer essa conta aqui, ó. Isso, menos isso. Desculpa aí, ó. Menos 2,5. E se der muito, se render muito, em média, em média, 2 mais o de cá vai render 6,4, tá? Então, em 95% dos casos, vai de menos 5 pontos percentuais de retorno a 6,4%. Esse é o risco do ativo A, tá? Esse que significa esse 4,4. Que a gente chama de 2 desvios padrões para a esquerda, 2 desvios padrões para a direita, que engloba 95% dos casos aí, né? A gente está falando de uma confiança de 95%. Então, a interpretação é a mesma aqui para o B, tem uma média de retorno maior, em compensação, um risco maior, está alinhado aí com a teoria. Um retorno esperado maior ainda, com um risco maior ainda, também está ajustado com a teoria. Beleza, para a gente encerrar a aula de hoje, agora eu vou usar as técnicas próprias do Excel, né? As ferramentas próprias do Excel. Aqui eu mostrei, então, quase que na munheca, que o retorno é essa fórmula de cá e o risco essa fórmula de cá.
Agora, usar nas próprias funções do Excel, os dados são os mesmos lá, tá? Basta eu fazer o quê? A fórmula média aqui do Excel. Tá? Vou tirar a média e no de baixo, 4,4, que já está calculado lá do outro lado, o que eu coloquei? Eu coloquei lá desvipad.a, ou seja, desvio padrão amostral. Pedi o desvio padrão amostral, que é o amostral aquele n-1, está calculado aqui. E aí fiz para cada um a média e o desvio padrão amostral. Deixa eu só calcular aqui o último com vocês, né? Então, como se eu não tivesse, né? Então, vamos lá, igual média, seleciono tudo, fechou parênteses, ok. Lá, eu vou lá nas minhas funções, procuro, deixa eu achar aqui, olha lá, que o meu já está aqui no primeiro lugar, ó, desvipad.a. Clico aqui, seleciono a base de dados, tá reparando que eu estou a mesma base de dados do retorno, né? Dou Enter, 7.7. Concluído, né? E aí tá lá o 7.7 que a gente já tinha calculado aqui. Bom, gente, então essa é a nossa aula de início de cálculo de risco e retorno, sabendo tanto quais fórmulas se usa, bem como usando as técnicas das ferramentas do Excel. Muito obrigado. Curta lá, se inscreva, só para a gente ter um feedback aí de como que está a aula. Um abraço.